Tá aí, né? Vocês viram a foto do Valdir Alves aqui, né? A ex-mulher dele, a ex-cunhada também trouxeram um cartaz de busca por ele, que vocês estão vendo aí com uma outra foto dele, o que ajuda também a dar uma atualizada na imagem dele, não é? Então, quem viu o Valdir, alguém parecido com ele, entre em contato com a gente, com a polícia, com a família, com a Ilza que está aqui com a gente, que é ex-mulher, ela veio acompanhada da Nilma também, a ex-cunhada. Obrigada pela presença, boa tarde, viu, Ilza? Boa tarde, Nilma. E quem sabe com o rosto dele na telinha aí o tempo todo, ontem, hoje, a gente possa conseguir alguma pista do paradeiro dele. A Ilza veio aqui para conversar com a gente, contar o lado dela dessa história e de tudo o que foi ouvido em relação por parte da família e ontem aqui no nosso debate, nas hipóteses que a gente levantou, do que poderia ter acontecido, na verdade, com o Valdir Alves. Fala o seu lado da história, o que você queria rebater aqui, fique à vontade, Ilza. É assim, eles colocam que o Valdir nunca tinha dormido na minha casa. Eles sabiam muito bem que o Valdir sempre frequentou a minha casa depois da gente separado. Certo. A vizinhança inteirinha onde eu moro sabe disso. O Valdir lavava perua na minha casa, o Valdir arrumava perua na minha casa, o Valdir passava na minha casa todos os dias para buscar e levar a minha filha. Certo. Então, todos os dias a gente se via. Quando eles falam que, no caso, eu não tinha contato com ele, que só foi no domingo, é mentira. A lista telefônica que foi colocada, que diz que foi puxado, quem deu para eles foi eu. Eu dei para a polícia. E a lista que o Maurício tem foi dada pela minha mão por ele, porque o chip é meu. E eu fui lá e pedi na TIM, e a TIM mandou para mim o detalhamento da conta. Foi eu que dei na mão dele. Não foi ele que buscou, nem fez nada. Quanto aos meus filhos, eles falam que eu não deixo eles ver as crianças. Que eles não têm contato, que o Valdir não tinha contato com a família. O Valdir não tinha contato, não era porque eu não deixava, era porque ele não queria. Ele não queria. Ele ia lá de vez em quando, só que não era sempre. O Valdir sempre foi fechado, sempre foi reservado, sempre foi na dele. Ele nunca foi aquele homem que abria a vida dele para todo mundo. Então ele ia na casa da família dele, sim. Não era sempre, mas ele ia. Ele gostava da família. Sim, ele não tinha nada contra eles. Ninguém. Não, Tá. ele não tinha nada contra eles, contra o pai, contra a mãe. Ele frequentava a casa deles. Mas não era uma coisa constante. Não. Igual ela falou do acidente do menininho que teve. Ela comentou. Pergunta para ela quantos meses depois ela ficou sabendo desse acidente que o Valdir teve na vida dele. Eles não sabiam, porque eles não ligavam na minha casa. Sim. Eles não entravam em contato com o Valdir. Eles não ligavam para falar, oi Valdir, tudo bem? Oi meu filho, hoje é seu aniversário, parabéns. Certo. Então ele se reservava dentro da nossa casa. Ele ia na casa da minha família, igual ele falou da minha família. Ele ia na casa da minha família, porque a minha família mora próximo da minha casa também. Era, o contato era maior com a minha família. Mas eu nunca proibi Valdir de ir na casa de ninguém, nem na casa da família dele. Como é que você se sente, por parte da família, sendo suspeita de uma provável morte dele? Como é que isso te pegou? Para mim foi uma surpresa, porque o Maurício frequentava a minha casa. Quando o Maurício fala para mim assim, fala para mim, fala para vocês, eu não tenho muito contato, eu não sei muito o que acontece, eu não sei isso, eu não sei aquilo, ele não sabe mesmo. Ele ficou 8 anos detido, então ele sabe muito bem que durante esses 8 anos, em momento nenhum, ele teve contato com a família. Então ele não sabe mesmo da vida do Valdir, nem da minha, e nem dos meus filhos. Certo. Ele não sabe nada da vida da gente, porque nesses 8 anos ele não esteve presente. Nesse dado a gente não sabia, né? Da prisão dele, de 8 anos. Você que é ex-mulher, conhece bem o Valdir, e a gente percebeu aqui que a família dela não se dá com vocês. Não. Vocês têm um problema, independentemente do que aconteceu com o Valdir. Sim. Mas você que foi a última pessoa a vê-lo, no seu coração, o que teria acontecido com o Valdir? Será que ele resolveu ir embora? Ele está foragido em algum lugar? Você acredita que ele está vivo mesmo? Você acredita que ele está vivo? Eu O seu acredito da coração. forma seguinte: morto, ele não deve estar. Ele deve estar andando em algum lugar. Ou ele bateu a cabeça, ou ele deu algum problema, ou ele foi para a casa de alguém. Quando eu falei em Recife, eu solicitei Recife, por quê? Porque é a casa de um amigo do Valdir, que mora em Recife, na cidade de Casa Amarela. Eu não vou solicitar o nome dele, mas tem essa pessoa na cidade de Casa Amarela, em Recife. Então é aquilo assim, quando eu falo de Recife,
É por esse motivo. Por uma referência de uma É uma referência de um amigo. Podia ter sido Quanto à família do Valdir, eles nunca gostaram de mim desde que eu me casei com o Valdir. Desde que eu me casei, eles nunca gostaram de mim. A mãe do Valdir nunca gostou de mim. Algum motivo especial ou antipatia mesmo? Não, antipatia mesmo, porque até então eu morava vizinha da casa dela e a gente sempre se deu bem. Mas depois que eu me casei com o filho dela, começou os atritos. E você ficou bastante tempo casada, Fiquei né? 23 anos casada com ele. 23? 23 anos casada Ô, com dona ele. Ilza, 2 filhos. a senhora no boletim de ocorrência, a senhora disse que num determinado local, por isso que eu até pedi o boletim, que tem um nome, que a senhora disse que ele foi visto após o desaparecimento. Que local? Não teria sido melhor a senhora ter dado o nome dessas pessoas que disseram que o viram em alguma localidade, para que essas pessoas pudessem fazer um depoimento e ajudar o trabalho da polícia? Eu fui até a DHPP, falei sobre essa história de que as pessoas comentavam, que as pessoas falavam, que as pessoas diziam, e o DHPP colocou para mim o seguinte: só comprova. Mas a senhora sabe quem viu? As pessoas comentam, todo mundo comentou. Ah, porque eu Qual vi era o a tio localidade? Valdir. A gente mora no Vila Holanda, em Guaianazes. E foi lá que ele teria sido visto? Ele saiu da cidade de Tiradentes, que é onde ele estava morando. Tá. Mas a senhora não conhece nenhuma? Nenhuma dessas pessoas, porque se a senhora conhecer, a senhora dá um nome para o delegado Conheço. intima, a pessoa é obrigada a comparecer Conheço muitas e pessoas. auxiliar a justiça, auxiliar a polícia. Eu conheço muitas pessoas que falam, ô tia Ilza, que eles me chamam de tia Ilza na vila. Ah, tia Ilza, o fulano falou que viu o tio Valdir em tal canto. Só que aquilo assim, são coisas que não me ajudavam em nada. Sempre acontece em caso de desaparecimento. Igual Sempre me ligavam, alguém viu em disseram algum que lugar. viu o Valdir em tal lugar. São coisas que não ajudavam em nada. Às vezes a gente perdia o tempo, ia lá, chegava lá, era em vão, não era nada, mesmo. era trote. Doutora Eliana, alguma coisa chama a sua atenção nessa Me chama a história? atenção uma coisa só que eu vou constatar só. Tá. Por que a senhora fala dele sempre no passado? Ele Porque era foi o isso, último ele era dia que aquilo, eu ele vi fazia... Ele no dia 4 de maio. Sim, mas se a senhora supõe que ele esteja vivo, ele é, não era. Sim, ele é. Então por que a senhora fala sempre no passado? É o meu jeito de falar. Tá bom. Você Dona tem... Ilza, houve um comentário também que a senhora resolveu ir procurar em um determinado matagal porque ele já teria passado 2 dias no mato. E a família alega que não soube disso ou que isso não seria verdade. O que a senhora pode dizer sobre essa história do matagal que a senhora resolveu vasculhar? O matagal foi depois do acidente que ele teve com o garotinho. Ele se enfiou para dentro da mata e lá ele ficou. A gente procurou. Depois ele apareceu machucado, com cortes do mato. E até então, eu cheguei e falei para o Maurício, vamos então procurar dentro do mato, porque o seu irmão já foi uma vez para dentro do mato. E eu fui, o meu filho foi, junto com o Maurício, quando ele coloca, o Rodrigo, ele não fala do pai, ele não chora. Não é verdade. Ele sabe, o Rodrigo por muitas vezes saiu junto com o Maurício para procurar o Valdir. Quer dizer que nesses 2 dias que ele ficou no matagal, ele ficou por desordem emocional. Sim. E posteriormente ele tomava medicação faixa preta? Ele alguma fez coisa? tratamento psicológico no posto próximo da minha residência. Fez tratamento, passou com médico, passou com psicólogo, depois ele mesmo parou o tratamento por conta própria. Olha, eu vou interromper só um pouquinho, porque o diretor está me dizendo que a gente recebeu uma informação que pode mudar o rumo dessa história. Tá? Então, a gente está verificando o fundamento dessa informação e assim que a gente tiver uma certeza, eu passo aqui no ar para vocês. Mas tem novidades nessa história, viu, Ilza? E que eu acho que de repente pode ser até bom para você, que bom, por graças parte a da Deus. família é assim que eu suspeita de espero. uma provável morte aí do Valdir. A gente recebeu um telefonema agora há pouco com essa informação em relação a ele, que a gente vai verificar e daqui a pouquinho a gente conta para vocês, tá certo? A Nilma, queria falar alguma coisa, Nilma? Você que é ex-cunhada, contato que você tinha com ele, o que você acha dessa história? Então, ontem eu assisti, né? E o que o senhor ali colocou, né? O Haroldo? É isso. Nem eu e nem muitas pessoas que assistiram estão de acordo. O que foi? Porque da forma que ele colocou, é como se o meu sobrinho fosse um marginal. E assim, ele não é.
um marginal. Você está falando do Eu sobrinho? estou falando do meu sobrinho. Tá. Né? O Haroldo vai dizer já. Isso, ele colocou de uma forma que deu a entender que ele é um marginal de alta periculosidade. Nossa. Então, assim, essa história repercutiu de uma forma muito, entendeu? E assim, qualquer um que for na visita do meu sobrinho na Fundação Casa vai ver o quanto aquela criança está sofrendo. Então, assim, eu não admito. Por quê? Porque eu fui na visita. Então, eu não admito que ninguém, seja lá quem for, que nem a família dele veio aqui ontem e fizeram acusações. Não admito. Porque eu fui na visita dele. Eu sei o quanto aquela criança está sofrendo lá dentro. Eu sei. E assim, a cada visita, todas as vezes que eu vou lá, a pior parte é a de ir embora. Porque o sofrimento é muito grande. Ele está lá, Nilma? E por volta de 2 meses. 2 meses e Quer meio. dizer, foi então, depois mesmo o que a gente comentou Isso. aqui, eu acho que foi isso que o Haroldo até falou, e ele é muito cuidadoso no colocar as coisas. Talvez Tomou para uma vocês que estão proporção aí muito com a grande. sensibilidade à flor da pele, pode Não, ter não foi parecido só eu, Sônia, foram uma várias coisa pessoas. além. Não, Mas não ele foi- está aqui não foi e sensibilidade. você vai falar já já. Posso Oi. falar agora? Um Você minuto? prefere depois? Tá, bom. um minuto. Não, pode falar. Um Não, minuto? o que eu queria dizer é o então seguinte. tá. Então, peraí. O diretor está mandando Tá. eu fazer dar uma quebradinha, vou dar um recadinho, mas o Haroldo vai falar, a Nilma vai falar ao lado dela dessas coisas. E já tem alguma confirmação, diretor? Estão acabando de confirmar, tá? E já a gente tem essa nova informação aí que eu vou passar para vocês. Eu vou fazer só esse intervalinho antes do Haroldo e a Nilma se acertarem em relação ao sobrinho. E já a gente dá essa informação que está terminando de ser checada aqui no nosso programa.